Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Viviane Olivo e vim hoje trazer aqui para vocês algumas dicas de como conciliar o home office com as crianças em casa, nesse período aí, né, que tá tão incerto a nossa rotina, certo? Então eu separei 10 dicas que a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, tá? A dica número 1 é ensine a independência. Por que é importante a gente ensinar a independência para as nossas crianças? Porque torna-se que ao ensinar a independência você torna a criança mais autônoma em alguns momentos, né? E isso facilita na nossa rotina, no nosso cotidiano escolar, porque elas vêm nos ajudar, tá? Então ensinar a independência é muito legal em alguns momentos. Claro que cada caso é um caso, cada idade é uma idade, né? Você tem que ir dentro das possibilidades da criança. Por exemplo, você tá lá numa ligação, numa reunião importante, não pode sair, de repente a criança foi ao banheiro e ela ainda não consegue se limpar, tá? Ela ainda não sabe fazer a sua higiene pessoal. Aí de repente você tá na sua reunião e daí grita lá: deu, mãe! Deu, pai! Né? E daí você não sabe, meu Deus, agora eu levanto daqui, eu vou lá e limpo, eu digo que eu já volto, o que que eu respondo, né? Então, assim, nas primeiras vezes pode ser que a criança não vá acertar direitinho a fazer a higiene, mas se for uma tarefa ensinada diariamente, logo logo ela aprende e ela tem essa autonomia, né? Com uns 4 anos em diante, a criança já tem condições de começar a realizar isso progressivamente e sozinho, né? Então é bem importante. Organizar o lanchinho também, né? Eles já conseguem algumas coisas nesse sentido. Então é bem importante, tá? Trabalhar isso e às vezes a gente naquela questão de querer fazer ligeiro, porque vai fazer, né, mais rápido que eles, a gente poda em alguns momentos os aprendizados que as crianças podem estar tendo por causa da pressa. Né? Então é tudo dentro do tempinho deles, da maneira deles, mas eles vão sim colocar a quantidade de cereal dentro da xícara, vão colocar o iogurte ou o leite, os que tomam achocolatado já podem colocar as colheres, né, do chocolate ali no leite, mas às vezes vai derramar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas tudo é questão de paciência e deixar eles explorarem e aprender nesse momento, certo? A dica de número 2 é estabeleça uma rotina. Tá? Então, trabalhar com rotina é muito legal, porque vai fazer com que a criança se organize, saiba o que ela tem para fazer e você também. Então, isso facilita no cotidiano escolar e no cotidiano do seu trabalho, tá? Porque as crianças na escola, elas vêm de uma rotina, né? Então, elas já estão acostumadas a ter rotina, certo? Então, é bem importante elencar aí uma rotina para que de repente na hora que você tenha um compromisso importante aí no seu trabalho, a criança esteja de repente já lanchada ou o lanche esteja ali pronto para de repente ela só organizar, se servir e ir comer, ou ela esteja numa brincadeira legal como massinha de modelar, o tempo do celular, quem sabe, né, de verificar um pouquinho no celular, nos jogos ou na televisão, que você saiba que você vai conseguir fazer o seu compromisso e a criança vai estar ocupada naquele momento. Então, a rotina é bem importante por isso, tá? A número 3 vem de encontro com a número 1, porque é ensinar tarefas domésticas. Então, assim, arrumar a sua cama, organizar os brinquedos, estender umas roupas, recolher as roupas, quando o guarda-roupa é baixinho, assim que a gaveta, guardar as roupinhas, dobrar, né? Tudo isso é legal e a gente tá ensinando autonomia e independência, tá? Deixar lavar uma louça, claro que a gente não vai deixar panela suja, essas coisas assim para eles lavarem, mas pratos, talheres, xícaras, copos, né? Nada demais, assim, pouquinha coisa para eles irem aprendendo e nos ajudando. Isso facilita para nós e para eles, assim, é um aprendizado muito importante que vai ficando cada vez mais significativo, né? A dica de número 4 é criar um ambiente para estudos, tá? Então é bem importante a gente colocar um ambiente para estudos, para a criança ter um lugarzinho lá para fazer as atividades quando vem da escola, as tarefas, para quando ela precisa de repente se concentrar um pouquinho mais, de repente é a hora da pintura, é a hora do desenho, que vocês têm aí, que tem o hábito de fazer pinturas, desenhos, né, atividades. Então deixar lá um cantinho com lápis, com
folhas, com cadernos, né, com bastante material, assim, deixar o acesso a esses materiais facilitado, para a criança também não ficar toda hora perguntando: mãe, onde é que tá o lápis? Mãe, onde é que você guardou tal coisa? Deixa o ambiente lá, que a criança, quando chegar, ela já sabe, ela se vira e ela trabalha à vontade, né? A dica de número 5 tem a ver com tecnologia, tá? A gente sabe que hoje em dia o celular na vida das crianças é cotidiano, né? Elas têm livre acesso, a grande maioria delas. Se não é celulares, são tablets, até notebooks, né? Então, assim, tem uns aplicativos bem legais, pedagógicos e educativos que eu adoro. E, geralmente, eu indico para os meus alunos do reforço escolar, tá? Porque são jogos que potencializam tabuada, ortografia, né? Letrinhas, números, atenção e concentração, né? Coordenação motora. Então, eu gosto muito. Depois eu posso estar deixando aqui alguns nomes bem legais e são, assim, bem adaptáveis para todas as faixas etárias, tá? Então é bem joia mesmo, certo? E incluir também na rotina da criança, às vezes, ter acesso, né, a esses jogos pedagógicos é bem importante, certo? Porque vai facilitar o aprendizado dela, né? Ainda mais que é ali no celular, que eles gostam realmente de ficar um pouquinho mais mexendo, né, se a gente deixar, certo? A dica de número 6 é assim: se a gente tiver alguém para revezar, né, nessa supervisão das crianças, é bem importante, porque se uma pessoa só ficar o dia todo, 5 dias da semana, em função de ficar trabalhando e cuidando das crianças ao mesmo tempo, essa pessoa vai cansar e daqui a pouco essa pessoa está estressada. Então não é esse o nosso objetivo, né? Então, se a gente tiver, assim, às vezes os avós, os dindos, os tios, as tatas, para estar se revezando com a gente, é bem importante de vez em quando, para não ser cansativo e estressante, tá? Porque se a gente entrar todo dia nessa rotina, às vezes a nossa rotina de trabalho também já é estressante. E com as crianças ali correndo, brincando, pulando, saltitando perto da gente, torna-se pior, né? Então, se a gente tiver alguém para dar um suporte, para dar uma ajuda nesse momento, é válido também, tá? A dica de número 7 é tentar adaptar atividades extracurriculares, tá? Mesmo que à distância. Por exemplo, contratar um professor para dar videoaulas, xadrez, aulas de instrumentos musicais, de canto, de atividades físicas, né, de dança, enfim, daí vai dentro da afinidade de vocês. Tem muitos profissionais precisando trabalhar neste momento, que estão com seus ambientes fechados, né, ainda, e que estão dando aulas por vídeo, né, pelo Skype, FaceTime e por aí vai, né, todas essas plataformas que existem aí. Então, por que não incluir uma atividade dessa, né? Se você tem condições e pode, não incluir uma atividade extracurricular online para as crianças. Facilita, é diferente e vai ser bem divertido também. Se vocês têm condições aí de ter, de repente, né, mais que um notebook aí disponível, por que não, né? É bem legal, certo? E é uma dica bem joia e que faz bastante sucesso. A dica de número 8 é assim: durante o dia de trabalho, pela manhã ou pela tarde, que você tire 15 minutinhos do teu tempo, pelo menos, para dar uma descansada, para desacelerar do que você, profissional, está fazendo. E paralelamente a isso, como pai, como mãe, ir atrás do seu filho e ver o que ele está fazendo. Se ele está assistindo televisão, se ele está no momento das atividades escolares, se ele está no momento de brincar, no momento da massinha, de modelar, enfim, sentar ali no chão do ladinho um pouquinho e querer saber da criança o que ela está fazendo. A criança vai se sentir valorizada, vai se sentir feliz, porque ela vai pensar assim: nossa, meu pai e minha mãe parou o trabalho um pouquinho para ver o que eu estava fazendo, não foi preciso eu chamar para vir aqui, né? Então eles vão se sentir felizes, valorizados também, né? E vão saber assim que, poxa vida, meu pai tá em casa, mas nem brinca comigo, minha mãe tá em casa, eu já ouvi aqui, né? Mas você tá em casa e nem brinca comigo, mãe. Muitas vezes a gente tá trabalhando, né, ali, fazendo atividade, no meu caso era videoaulas, enfim. Então, às vezes eles cobram, né? Então, você parar um pouquinho, desligar um pouquinho, sentar, conversar, 15 minutinhos já são suficientes.
E depois, assim, ó, você volta também a trabalhar mais feliz, né? Volta também a trabalhar, de repente, se você tava num problema ali que não conseguia achar solução, às vezes até teu problema mudou de foco, entende? Ficou mais tranquilo, mais fácil de resolver. Não custa tentar, né, gente? É uma atividade assim que vai fazer a diferença, né, na rotina das crianças também, vale a pena, né? A dica próxima, né, de número 9, tem a ver com a rotina, tá? Ali diz assim, seja firme. Por que ser firme com relação à rotina? Porque se quando, né, você organiza uma rotina e de repente você não realiza algo que está ali ou troca, né, alguma coisa da rotina, isso de repente cotidianamente, sempre a criança não vai ter, não vai aprender que é importante cumprir o que está ali. Eu não digo assim que você não deve, você vai dizer assim, nossa, mas eu faço uma rotina, sou obrigada a cumprir, né, tudo ali de cabo a rabo. Não, não é isso que eu estou falando. A rotina, ela tem que ser flexível, sim. Porém, a gente não pode fazer isso diário e corriqueiro, assim, né, ficar fazendo, ser direto, tá? Ser constante. Então, cumprir o máximo da rotina, certo? Com firmeza, né? Agora tá frio, mas tem horário de tomar banho. Vai lá, tem que tomar banho. Não dá pra trocar o horário do banho pra ficar assistindo televisão, por exemplo, né? Porque daí isso vai dar o direito de mais pra frente da criança te cobrar isso também. Mas aquele dia você deixou eu fazer tal coisa e não tomar o banho, né? Então eles são bem danadinhos e espertos quando é pro lado deles. Então, assim, vamos tentar sempre seguir a rotina, tentar da melhor maneira possível adaptar as situações. Quando não for possível, claro, né, estar explicando para a criança, a gente vai deixar de fazer isso agora, mas a gente vai fazer isso aqui depois. Não é que não vai acontecer isso hoje, vai sim. Nós estamos trocando a sequência dos eventos para facilitar para mim ou para facilitar para você, porque você tem um compromisso, eu vou ter um compromisso, enfim, independente da situação. Mas explicar para a criança o porquê daquilo, bem importante. E a última dica de número 10, gente, é assim, se tudo isso tá fluindo, tá funcionando, você viu que mudou já, bem legal isso na semana de vocês, recompensar as crianças é bem importante e eles adoram receber um miminho de vez em quando, tá? Seja de repente uma cartela de adesivos, seja de repente sobremesa, né? Não só no domingo, mas durante a semana. Hoje vai ter sobremesa. De repente deixar um tempinho a mais no tablet, um tempinho a mais no celular, mas eu digo assim, não, mais uma hora, né? Deixar mais uns 15 minutinhos de bônus, quem sabe. Bem legal, bem interessante, e isso faz com que a criança no outro dia queira cumprir novamente a rotina, porque ela vai esperar que logo logo vai vir alguma coisa positiva para ela, né? Só que claro que a gente tem que lembrar o seguinte, a gente não pode confundir a recompensa com chantagem, tá? Por exemplo, eu só vou tomar banho, então se você me der o chocolate, né? Então isso não é legal, isso a criança tá te chantageando, né? E isso não pode acontecer, porque se ela faz isso uma vez, ela vai fazer isso sempre também. Tudo que a gente permite, elas fazem, né? Então, nós somos os adultos e nós que temos que ter a noção, né, de como estar conduzindo isso, tá? Mas assim, ó, você quando faz um trabalho bem feito, não gosta de ser elogiado, de ser recompensado muitas vezes? As crianças também gostam, né? E isso é um impulso, um incentivo positivo para elas, certo? Então, lá de vez em quando, recompensar, agradar, faz bem sim, né? E assim, né, gente, eu acho que o mais importante que tem que ficar aí é que tudo isso vai passar, né? Tudo isso vai passar e esse período veio para nos ajudar, para nos ensinar, né? Para mostrar como é possível a gente se reinventar em alguns momentos, né? E é bem legal, bem interessante isso, que os nossos filhos lembrem no futuro dessa época, não como um vírus que veio aí para acabar com a nossa rotina, com os nossos, né, nossa ida para a escola, ver os nossos parentes, os nossos entes queridos, mas sim um tempo que veio para nos conectar, para nos aproximar, né, para a gente ficar mais juntinho e para ensinar o quanto tempo, né, o tempo é importante na nossa vida, certo? Espero ter contribuído um pouquinho com vocês, tá?
Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!